Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira, nós estamos aqui para mais uma semana do nosso momento devocional. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional para que outras pessoas aí possam ser alcançadas, abençoadas, edificadas em nome de Jesus. E o nosso tema devocional hoje está muito especial. E eu espero do fundo do meu coração que você possa compartilhar, porque eu sei que será resposta para vidas que estão passando talvez por isso ou já passaram e sabe que muitas das vezes isso deixou muitas cicatrizes, mas essas cicatrizes são cicatrizes de quem foi curado, alcançado, restaurado para fazer a vontade de Deus e para ter propriedade, convicção de pregar a outros, falar para outros, ter propriedade, porque nada daquilo que nós passamos, o Senhor ele desconsidera. Tudo que passamos vai cooperar para o bem daqueles que amam e servem a Deus, e não somente isso. O nome do Senhor vai ser glorificado e pessoas serão alcançadas e libertas em nome de Jesus. Então, o nosso tema devocional de hoje é superando a rejeição. E o Senhor ele me incomodou muito no meu coração para poder compartilhar. Eu falei que ia contar o meu testemunho, mas eu vou tentar que ser o mais breve possível, para não ficar longo, até mesmo para não poder te cansar, mas eu preciso ser direta naquilo que eu passei, para poder edificar aqui muitas vidas. Amém? E este devocional Superando a Rejeição se encontra em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu vou começar aqui lendo. Não é muito simples perceber, mas todos já sofreram algum tipo de abandono, acabam tendo de lidar com o sentimento de rejeição. É curioso como nunca tinha ouvido falar sobre isso antes de me converter a Cristo, mas ao longo do meu processo de cura, descobri que a rejeição era a grande causa de várias atitudes inconscientes e sentimentos que permearam a minha vida. Sou adotada e jamais tive problemas para falar sobre disso. Muito pelo contrário, converso sobre o assunto com bastante naturalidade. Contudo, a adoção se deu porque fui abandonada pelo meu pai biológico. Na época, ele era um homem completamente diferente do que é hoje, pois caminhava longe da presença de Deus. Então, mesmo tendo sido criada por uma família boa e que me enchia de amor, chegou um momento em que a rejeição gritou dentro de mim. Assim, por muito tempo, Satanás minou minha mente, meu coração, usando o abandono como isca. Ele me contava mentiras que afetavam minhas atitudes e ofuscavam meus dias. Antes de ser curada da dor do abandono, eu era incapaz de sonhar ou ver cores no mundo. Essa ferida gerava um medo que me impedia até de tentar coisas novas, pois acreditava que seria abandonada outra vez a qualquer momento. Havia uma insegurança que me paralisava vez após vez, a ponto de me fazer questionar: sou boa o bastante? O que há de errado comigo? E quem nunca se fez essa pergunta, né? Porém, descobri que Jesus pode curar todas as dores e trazer verdade aos nossos questionamentos. Aonde há trevas sobre a sua vida, em alguma área da sua vida, hoje eu declaro e eu profetizo sobre a autoridade que há no nome de Jesus, que a luz de Cristo resplandeça aonde há trevas em áreas da sua vida, que a luz de Cristo resplandeça para que você possa ver e enxergar com clareza aquilo que você só enxergava como escuridão. Porém, Ana, você provavelmente não entenderá tão cedo o motivo de passar por tantas dores. Mas a história de José pode trazer uma boa perspectiva para a sua vida. Quando ainda era muito jovem, quando era ele ainda muito jovem, peraí, quando ainda era muito jovem, ele foi jogado em um poço pelos seus próprios irmãos e vendido como escravo. Gênesis capítulo 37. Depois, passou por mais uma série de provações, incluindo ser preso injustamente. Gênesis capítulo 39. Até se tornar governador do Egito e assim ver realizado o sonho que teve quando era mais novo. Gênesis capítulo 41.
Anos se passaram e José reencontrou seus irmãos. Em vez de acusá-los, ele os acolheu e ajudou. José não rejeitou quem o havia rejeitado. Ele sabia que sua identidade não estava naquela ferida em quem causou, que lhe causaram. Deus tinha um plano para José, assim como tem um projeto incrível para a sua vida. Não importa o que aconteceu lá atrás, ele tem um desfecho maravilhoso para a sua história. E aqui eu gostaria de abrir algo do qual eu passei e vivenciei. Eu estava em uma certa feita, em um ministério, e já tinha aí um bom tempo, né? E nesse ministério do qual nós congregávamos, óbvio, como assim eu sempre falo, eu não preciso aqui expor a ninguém, isso seria muito baixo da minha parte, até mais como uma ministra do evangelho, mas eu preciso contar esse breve testemunho, porque como eu falei, eu não quero aqui me alongar nem me prolongar, porque quando eu estava lendo, o Espírito Santo ele trazia muito isso à minha memória e falava, o tempo chegou de contar. E nesse ministério foi tudo bem, estava tudo assim perfeito, só que eu sei que não existe perfeição, né? Mas estava tudo se encaminhando tudo bem. E o Senhor já havia me falado que meu tempo ali seria muito rápido, até mesmo muito breve, muito curto, que quando o tempo chegasse, ele iria me arrancar daquele lugar. E muitas das vezes, eu não sei se você vive isso, talvez seja um pouquinho complicado de você entender. Mas como eu vivo isso em Deus, e eu sei que tudo aquilo que as circunstâncias que Deus ele vai preparando, ele vai moldando, ele vai preparando os cenários. Os cenários eles estão de acordo com aquilo que Deus ele quer fazer, aquilo que o Senhor ele quer preparar, porque Deus tem algo muito lindo lá na frente para fazer e para operar na minha vida. Então tudo cooperou. Óbvio, né, com mais clareza depois da dor, aquilo que eu passei por aí umas 2 semanas, eu pude entender que tudo aquilo cooperou para o bem daqueles que amam e verdadeiramente servem a Deus. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e jamais chegou ao coração humano são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então foi exatamente isso, assim como o José, nesse ministério, depois de uma pregação e para quem me acompanha aqui, para quem me segue, para quem na verdade caminha comigo até mesmo de pertinho pessoalmente, sabe, né, daquilo, acredita no meu chamado, no meu ministério, naquilo que eu carrego em Deus. E é óbvio, eu não preciso provar nada para ninguém, porque aquele que me chamou garante, me sustenta e tá tudo certo até então. Eu não tenho nenhuma dificuldade até então com isso. E preguei aquilo que o Senhor quis que eu pregasse, né? Não foi uma palavra fácil, aquilo que o Senhor me deu para pregar, né? Foi uma palavra de conserto, uma palavra dura, liderança a todo o povo. Só que muitas pessoas que estavam ali da parte da liderança não gostou. E enfim, se passaram aí uma semana e quando foi aí no dia da ceia, estava tudo bem. Fui para a ceia, estava ali para adorar e exaltar o nome do Senhor, né? Só que eu estava sentindo ali uma atmosfera, que algo ali ia acontecer, e eu sabia que pelo peso da palavra do qual foi liberada pelo céu, não pela minha vida, mas o Senhor me usou ali como porta-voz. Naquele dia, naquele momento, eu sabia que algo, né, iria acontecer. Só que nesse mesmo dia, na noite, eu fui pregar em outro lugar e a palavra de consolo até mesmo para o meu coração, porque Deus sabia o quanto eu estava ali aflita por entregar aquilo que o Senhor queria que eu entregasse, só que pasmem, no dia dessa ministração que eu fui, né, convidada aí para pregar, o Senhor levantou uma irmã para dizer para mim, porque o Senhor ele sabia como o meu coração estava, o quanto eu queria mudar a rota da mensagem, como eu queria mudar a mensagem. E Deus vai levantar uma irmã e para mim dizer assim: permaneça na sua essência, permaneça naquilo que o Senhor te chamou. Não mude aquilo que Deus te chamou para fazer, não mude a sua essência. Então ali eu já sabia que realmente o Senhor estava me respaldando e confirmando aquilo que Ele mesmo me deu. E a palavra, óbvio, né, a palavra que o Senhor estava me dando ali foi a palavra de 1 Samuel capítulo 15, onde o Senhor falava que ia tirar as máscaras, e o Senhor falava assim, pode apontar para o altar e dizer que são covil. E assim, na mesma medida que o Senhor me deu, eu fiz, né, óbvio, isso não agradou, né. E nós, uma coisa que nós precisamos entender, nós não estamos aqui para agradar a ninguém, nós estamos aqui simplesmente para agradar a Deus. E Paulo vai nos dizer, importa
temer a Deus e não aos homens. Não tema aquele que não pode tirar a vida, mas tema somente aquele que pode te colocar no inferno e te colocar no céu. Tema somente a Deus, né? E essa sempre foi a minha oração, o meu desejo, temer somente ao Senhor. Independente do que as pessoas iam falar, ia me julgar, ia atacar pedrada, independente dessas coisas. Óbvio, dói, a gente sangra, a gente chora, a gente sente, porque somos seres humanos, né? E aí eu sei que no dia da ceia me chamaram, né, para uma salinha e disseram: "Olha, você está fora da ceia, você não faz parte por causa da pregação, por causa daquilo que você pregou, não agradou a muitos". E nesse mesmo instante, assim, eu sorri, óbvio, né, porque não era eu, e sim a graça do Espírito Santo naquele momento. E eu sei que eu saí depois dessa salinha, falaram que eu tinha que falar com o pastor, mas eu fiquei pensando, eu não tenho nada, né, a dizer e a falar com o pastor, o que eu vou falar? Vou ter que justificar aquilo que Deus me deu, não, isso não, enfim, não vai de acordo, né? Se o Senhor ele me deu, ele mesmo se responsabiliza, ele me defende, porque ele é meu justo juiz e ele é o meu advogado. E eu sei que naquele estacionamento eu gritava e eu falava assim para Deus: Deus, qual foi o meu crime? Senhor, qual foi o meu crime? Jesus, qual foi o meu crime? E eu sei que eu pequei de 2 coisas eu pensei: se eu ficar aqui e passarem com a ceia, eu vou pegar a ceia e eu vou tomar a ceia. Mas se eu tomar a ceia, mediante a palavra, né, de um líder, eu vou estar aí em rebelião contra a liderança. Mas até mesmo se falarem para não passar, talvez quem olhe, não que eu estava me importando com isso, vão achar: "Nossa, ela está em pecado, né". Só que a palavra quando nos diz: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo", é cada um que deve se examinar, e não uma autoridade, não um líder, não uma pessoa que deve estar te avaliando. Até mesmo porque o homem não tem poder de te colocar no céu nem no inferno, somente a Deus. Peguei minhas coisas, né, juntamente com a minha mãe, nós fomos embora para casa. Passado ali praticamente nem uma semana, fui convidada, né, assim, meio que, não vou dizer obrigada, mas eu tinha que ir ali, né, para poder conversar ali com essa autoridade, com esse líder ali da igreja, com o pastor, e não só estava ele, estava mais um outro pastor, estava a secretária, um outro irmão ali, e a fala de todos era a mesma, né. Como é que eu preguei o que preguei, se quando Deus tem que falar, Deus não vai usar um membro da igreja, vai falar com o próprio líder, que ali o ministério não tinha pecado, não tem falhas, não tem nada, tá tudo certo, porque, né, a pessoa prega para mais de 2.000 pessoas e quem sou eu? Sou uma menininha começando, vim de ministérios assim, né, na linguagem deles, né, vim de ministérios e não tenho nada contra com isso, né, de comunidades e pasmem, né, acho que a pessoa que fez e falou, inventou todas essas coisas, que não realmente não conhece a minha história nem a minha vida. Nunca vim de um ministério de comunidade e tudo bem se eu viesse de um ministério de comunidade, tudo bem. Todos os ministérios aonde Deus me levou são ministérios internacionalmente, fora do país, dentro, né, do país, e assim, nada contra, né, nada contra. Até mesmo porque nós servimos a Jesus, não servimos a uma placa. E ali falaram que todas as minhas agendas estariam fechadas, que eu não pregaria mais, que o meu ministério, eu sou uma menina que tenho muito a crescer, muito a querer evoluir, mas aonde eu tirei, se eu não tinha noção da palavra que eu usei, covil, que eu estava chamando eles de prostitutos, que era covil de ladrões, né? Covil. Covil, na verdade, é realmente, né, ladrões, covil de salteadores, mas jamais eu falei que eram prostitutos, né, mas é começar a acrescentar coisas a mais. Todos estavam gravando, né, essa reunião, da mesma forma como eu também gravei. E eu lembro que eu só ficava assim olhando, porque eu não tinha também muitas oportunidades para poder falar, e eu também comecei a pensar comigo, por que eu tô aqui, né? Para poder tentar me justificar, eu tô me sentindo um sinédrio, né? Como Jesus. E eu não tinha nada o que me explicar, nada do que me defender mediante as acusações que eu estava ali tendo. E aí o pastor ele disse assim: "Olha, eu não quero te induzir", né? Mas por trás disso ele estava assim querendo induzir. E aí ele disse assim: "Olha, você pode vir aqui e pedir perdão.
Aí eu falei: "Ah, tá, eu vou vir em tal culto, em outro". "Não, não, você pode vir mediante ao culto no culto, né, aí maioral, e vir diante da congregação, porque as pessoas ficaram muito assustadas com a palavra que você trouxe, e pedir perdão para a congregação e dizer que tudo aquilo que você pregou, você estava emocionada e era coisa da sua cabeça". E aí, óbvio, né, na hora eu fiquei assim, olhando, eu falei: "Tá, vocês estão querendo dizer que eu tenho que renunciar, tenho que parar com o meu ministério, parar de pregar?". Aí eles: "Não, não, não é isso, é só fazer isso". E aí, né, uma dessas pessoas que estavam ali disse assim: "Quando você for pregar, quando você for reescrever a sua ministração, você tem que passar para o líder para saber se ele vai avaliar essa ministração". Aí eu falei: "Ah, entendi". E minha mãe, óbvio, estava comigo, né, nessa reunião. E muitas coisas, né, falaram que eu não ia crescer, que eu não ia prosperar, que eu não ia pregar, que eu ia pagar um preço muito alto pela vida dos meus pais, porque meus pais amavam ali o ministério. Na verdade, não é que meu pai ama ali o ministério, meu pai ama servir a Deus. Então, independente de onde o Senhor nos colocar, nos levar, ele ama servir a Jesus. O coração dele não está em algo palpável, físico, mas sim o coração deles estão em Cristo Jesus. E é isso, sabe, que tiraram os nossos poços, mas a bênção não está no poço, a bênção quem carrega somos nós. E por que que eu estou contando tudo isso para vocês? No primeiro dia quando aconteceu, que, né, nós fomos expulsos, né, do ministério, eu chorei muito, óbvio, eu fiquei arrasada, porque eu perguntava: "Senhor, qual foi o meu crime, sendo que eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor me pediu para fazer?". E eu sei que meu chamado, meu ministério, aquilo que o Senhor depositou na minha vida não é para maciar a carne de ninguém, é para confronto, é para denunciar o pecado, é para falar a verdade que muitos deixaram de pregar, pregar a Bíblia. Eu recebi inúmeras mensagens, irmãs vieram, né, foram na minha casa dizendo que eu ia pagar um preço muito alto, que eu tinha que voltar para lá porque eu só ia ser abençoada lá naquele ministério, que eu só ia crescer naquele ministério. E eu, quando eu digo irmãs, são pessoas já de autoridades, né? E eu calada, assim como a ovelha muda foi para o matadouro, dentro da minha própria casa eu me calei, eu não falei nada, mas também eu falei, não quero mais ninguém aqui. E assim o Senhor ele foi, né, me direcionando. Só que isso aconteceu num sábado, no domingo eu disse assim: "Eu só volto para esse ministério se, mesmo ainda sendo expulsa, se Deus falar comigo que é para mim voltar, eu vou voltar. Do contrário, se Deus falar para mim que eu posso ir, eu vou em paz, porque eu não preciso da bênção e não estou em rebeldia nem rebelião de um homem, sendo que se eu já tiver a bênção de Deus, ou eu fico ou eu saio". Fui no ministério, não me pergunte qual é. Fui no ministério e ali aquela mulher de Deus que estava ali pregando narrou totalmente a história do qual eu vivi ali em uma semana. E o Senhor ele falava: "A trombeta vai tocar naquele lugar do qual te rejeitaram, do qual te expulsaram, do qual colocaram para fora". Não diretamente para mim, mas para todo o contexto da igreja. A mesma palavra que o Senhor me deu, a mesma palavra ali, o Senhor estava ministrando e o Senhor dizia: "Pode ir em paz, porque eu estou contigo. Pode ir em paz ao próximo nível, porque uma grande porta se aberta está aberta para você". E pasmem, antes de acontecer tudo isso, uma semana, eu falava, nós tínhamos uma dificuldade até mesmo de ir em alguns lugares devido, né, não temos carro, e o Senhor nos levantou um profeta. Estava tendo um culto para falar com meu pai, que meu pai estava assinando uma documentação. Eu fiquei pensando comigo, que documentação é essa se nós não temos, né, assim, nada, né? E na segunda-feira Deus nos abençoou com um carro. Deus nos abençoou com um carro e ali eu já estava entendendo da parte de Deus uma autorização que era de um próximo nível do qual o Senhor ele iria nos levar. E tudo bem, lógico, né, comemoramos, celebramos, ficamos muito felizes pela benção, né, que o Senhor nos deu e nos abençoou, porque o Senhor sabia da precisão do qual nós precisávamos aí, até então de um carro, porque o que meu pai tem é um furgão, um caminhão, então não tem acesso em todas as áreas. E eu sei que, assim, nesse período, eu ouvi, assim, dentro de um mês, eu ouvi muitas coisas. Pessoas que, líderes, me mandavam mensagens falando: "Como pode você virar a cara para nós? Você tá achando que a gente é leproso? Você acha que a gente tem lepra? Que feio isso, a tua postura que você está fazendo". Só que o que as pessoas não entendiam
é que eu estava ouvindo tantas vozes, que eu precisava calar todas as vozes, então eu silenciei, óbvio. Eu precisei bloquear todas as pessoas para eu poder estar ali, ó, sossegadinha, ouvindo somente a voz do meu pai, porque tudo que estava sendo falado e gerado é como era para realmente criar revolta no meu coração, e até mesmo com essa situação eu saí da presença do Senhor, eu saí dos caminhos do Senhor. E eu lembro que uma quinta-feira eu fui num culto, numa igreja que eu amo muito, tenho muito apreço ali por eles. E Deus usava ali uma missionária que estava no altar, só que ela pediu para mim subir no altar. E ali eu subi. E ali o Senhor usava a vida dela para dizer assim: você não é propriedade de homens. Tentaram te fazer propriedade de homens. Tentaram te colocar dentro de um padrão humano para que você fosse parecida com aquilo que eles estavam requerendo e pedindo para que você vivesse. Queriam que você falasse a mesma língua, só que tudo isso foi o molde do Senhor na sua vida, te capacitando, te forjando para o próximo nível. Pode em paz, porque o Senhor dará o sinal da onde você deve estar, aonde você vai estar para fazer a vontade do Senhor. E ali na hora, óbvio, né, eu chorei muito, mas naquele momento ali, o Senhor ele curou essa ferida de pequeno espaço curto de tempo aí de rejeição. E o Senhor dizia para mim: aqueles que te feriram ainda vão voltar para te pedir perdão. E eu, quando eu saí, óbvio, depois dessa reunião, ali mesmo, né, eu agradeci pela oportunidade, eles falaram: "Você é uma menina que já é decidida, você sabe o que você quer e você já veio aqui com a sua decisão tomada", né, porque eu falei: "Nós não estamos mais aqui, nós não congregamos mais aqui". E mediante foi isso que, né, que eles falaram e assim, não convém eu falar, né, tudo aquilo que foi exposto, mas assim, só foram palavras para baixar mesmo, sabe, para diminuir. E eu tô falando aquilo que o Senhor, ele é óbvio, né, obviamente está me permitindo a dizer, como eu quem me segue aqui sabe que eu falei que ia gravar um vídeo especificamente falando apenas disso, do qual fui expulsa de um ministério, mas quando eu estava fazendo um devocional, o Senhor falou assim: "Chegou o tempo e a hora, pode falar, porque muitas vidas vai ser aí alcançadas". Assim como fizeram com o José, assim também fizeram comigo, os próprios irmãos. Eu entendo algo, e uma coisa que sempre ficou marcada ao meu coração de uma conferência que eu participei. Quando a mãe águia, ela quer expulsar o seu filho do ninho, quer fazer com que ele dê voos mais altos, ela coloca espinho dentro desse ninho. Essa águia, esse filhote de águia, ele vai sentar no ninho, ele vai ser espetado e ele vai ser, óbvio, ele tem que sair daquele ninho para ele não ser machucado, então ele é impulsionado a dar voos mais altos. E eu quero dizer que quando eu saí daquela sala, eu pedi perdão a todos. Não por aquilo que eu preguei, não por aquilo que eu carreguei, não. Né? Agradeci pelo tempo ali vivido, né? Falei, me perdoe alguma coisa, não obviamente pela palavra daquilo que o Senhor me deu, porque enquanto a isso, eu não vou pedir perdão, não vou me retratar com ninguém por causa disso, porque eu sei aquilo que eu carrego. Mas assim como o José passou, José foi, na verdade, ele foi expulso, né, da sua própria terra, da sua parentela, jogado dentro ali de uma cisterna ali, de um buraco, é vendido como escravo. Veja que toda a trajetória de José estava sendo marcada por sinais, estava sendo ali da permissão, o Senhor estava respaldando a cada traição, a cada rejeição, a cada abandono, a cada olhar, a cada desdém dos seus próprios irmãos fizeram com José. José, ele não iria chegar ao governo se tudo isso não tivesse acontecido. Eu jamais vou chegar ao próximo nível se tudo isso não tivesse se movido, se tudo isso não tivesse acontecido. E após isso, ao ministério, né, do qual nós fomos, com um mês, e eu sabia disso porque o Senhor já tinha nos avisado que algo espiritual estava para vir sobre as nossas vidas, espiritual e no físico. Muitas coisas aconteceram boas, promessas do Senhor se cumpriu. E ali mesmo o Senhor, meus pais, eles foram consagrados. Meu pai é presbítero e a minha mãe a diaconisa. Fui sim aí né, separada a missionária. E óbvio, né, tudo aquilo que acontece é o que já está, aquilo que o céu já nos ungiu, o céu já
colocou dentro de nós, então esse reconhecimento já faz parte daquilo que o céu determinou, então não tem como invalidar. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque talvez você aí foi rejeitado, machucado pelos seus irmãos, talvez de um ministério, de uma congregação, e com isso talvez você não sente, mais o porquê de estar congregando. Mas eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus, curada, liberta, restaurada. Não tenho nada contra ninguém daqueles que me atingiram de alguma forma, não acreditaram. Eu não tenho nada contra ninguém, sabe? Meu coração está muito leve, muito em paz, porque quem me curou foi o Senhor dessa rejeição, de tudo o que nós passamos. Graças a Deus nós continuamos, para a honra e glória do nome do Senhor, servindo a Jesus com muito mais amor, com muito mais intensidade, desejando conhecer mais o Senhor, desejando mais e mais estar nesse caminho, nessa presença. E com José não foi diferente. E talvez você saiu por causa que homens te feriram. Talvez você saiu porque desacreditaram em você. Talvez você até mesmo foi aí expulso também de um ministério e você por isso desistiu. Mas eu quero te lembrar algo. Quem fez isso não foi o Senhor. Foram os homens, foram as pessoas. Nós somos falhos. Nós temos muitos defeitos, nós temos muitas falhas. Mas o que eu quero te dizer para você é perdoe-os. Perdoe-os, assim como Jesus, quando estava na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tudo aquilo, toda a conspiração que o próprio povo que seguia Jesus pediu para soltar Barrabás e para prender, para crucificar Jesus. E Jesus, naquela cruz, disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que estão fazendo, mas todas as coisas cooperou. Por isso que Jesus, ele veio a essa terra ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele morreu, ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então não desista por causa das pessoas, não desista por causa de uma rejeição. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus avós que cuidaram de você, abandonado, você talvez foi adotado, adotada, seus pais abandonaram, assim como essa moça, ela conta nesse devocional. Talvez você foi abandonado por um altar, por um noivo, ou pela sua noiva, o seu namorado te rejeitou, o seu noivo te rejeitou. Eu não sei que situação talvez que você esteja passando de abandono e até mesmo propriamente de rejeição. Mas o que eu quero te dizer, perdoe-os, porque nós não sabemos se lá no passado a história deles, se eles também aconteceram isso com eles, não, eles só estão refletindo isso através de você, infelizmente. Só que eles não conseguiram perdoar, mas você que está ouvindo hoje esse devocional, se chegou até você esse devocional, o Senhor está dizendo: perdoe, libere perdão, não carregue ninguém com você, porque a partir do momento que você carrega pessoas por não conseguir liberar perdão, sabe o que acontece? As bênçãos de Deus para que você viva, elas ficam totalmente retidas. E Deus não quer isso. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te abençoar em todas as áreas da sua vida. Então não fique preso porque alguém te feriu, porque alguém te rejeitou. Sabe por quê? O próximo nível é tão incrível daquilo que você vai viver, o próximo nível é tão extraordinário daquilo que você vai viver. E olha só o que eu quero dizer aqui para você. As pessoas mais cheias, mais usadas por Deus, elas foram rejeitadas. Elas sofreram rejeição. Talvez você conheça aí alguém ou sabe da história de alguém que esteja passando por um momento de rejeição. Anime essas pessoas. Faça diferente. Anime essas pessoas. Eu tive sim pouquíssimas pessoas e posso contar nos dedos, assim como vieram pessoas dentro da minha casa para falar um monte, para poder acabar comigo, com a minha família, ainda quiseram ainda orar. Eu tive pouquíssimas pessoas, pode se contar nos dedos, que vieram até a minha casa para me abraçar, para me consolar, para me dar uma palavra de ânimo, para dizer: e continue olhando para Jesus, continue olhando para o alto, vai valer a pena, continue fazendo aquilo que você foi chamada por Deus para fazer. Então não seja as pessoas que vai tacar pedra, sabe, para matar mais ainda a pessoa, mas sejam aqueles, sejam parteiros e parteiras para animar, para poder dar vida. Seja aquele que vai ser o preparador do caminho para que a pessoa chegue do outro lado.
Olha só, quanto mais te rejeitam, quanto mais você for rejeitado, mais parecido você será com Jesus, mais maduro, mais madura, mais preparado e preparada para viver as coisas que Deus tem reservado para você. Você estará mais preparado e autorizado para viver os sonhos de Deus. A rejeição, ela não é uma maldição. A rejeição, ela é uma bênção. A rejeição é uma bênção e você pode talvez estar olhando para mim dizendo: "Mas você está sorrindo falando isso", porque é a verdade, porque eu tive que passar, tive que ser ferida, rejeitada, expulsa, para entender muitas coisas, os propósitos de Deus sobre a minha vida. E eu digo isso porque eu estou em paz, eu estou feliz vivendo a boa, perfeita vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa, sobre a minha família. A rejeição, ela pode ser uma porta fechada, talvez um emprego, e essa porta não se abriu. Mas essa porta fechada através da rejeição, na hora certa, ela foi apenas para te proteger. Você sabia que portas fechadas, lugares e ambientes que o Senhor te separa, o Senhor ele te leva para outro lugar, amizades que o Senhor te tira, é somente para te proteger. Isso é um pai cuidando dos seus filhos. E olha só, lembro-me de quando uma amiga me visitou e começamos a falar de uma situação que vivi no passado, em que fui rejeitada mais uma vez. Sentada à minha mesa, ela me olhou e disse: "Já perdoou o que fizeram com você?" E essa é a pergunta: você já perdoou aquilo que fizeram com você? Se você não perdoou, é tempo, o tempo é agora e já. Perdoe aqueles que te feriram, perdoe aqueles que te abandonaram, perdoe aqueles que te rejeitaram. Não carregue eles com você ao próximo nível. Não, eles não vão caber no próximo nível. E sim, assim como o Senhor sempre pedia para mim, esqueça, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando e prosseguindo para o alvo, corta os laços. E eu assim precisei verdadeiramente cortar os laços, muitas pessoas não entenderam, até mesmo porque muitas coisas ali, né, foram falando para mim. Então eu precisei fazer isso, não somente para me proteger, mas para proteger a outros ali. E só que as pessoas não entendem isso, né? As pessoas dizem que querem viver a vontade de Deus, só que se a vontade de Deus for que Deus separe muitas pessoas de você. E se a vontade de Deus é te levar para um outro estado, um outro país, te separar desse ambiente que você está vivendo para você viver um outro nível, será que você está preparado e preparada para isso? Muitas pessoas dizem estar preparadas, só que quando as coisas começam a acontecer, as pessoas estão tão apegadas, tão enraizadas em ambiente, com coisas e lugares, que não conseguem viver a vontade de Deus porque querem viver as coisas velhas. Só que só pode viver o novo quando nós suportamos o processo e entendemos que vai chegar ciclos em nossas vidas que nós vamos precisar mudar de estação. Nós não vivemos um ano a mesma estação. Dentro de um ano nós temos 4 estações. Se você não souber viver as estações do qual estamos vivendo hoje, que é o inverno, se você estiver vivendo o inverno e quer viver com roupas de calor, você pode morrer, pode te dar uma hipotermia. Então, sobre as estações certas, você precisa se vestir, você precisa se comportar conforme aquela estação está te dizendo. Então, eu peço para você, do fundo do meu coração e com todo o temor, debaixo do sangue de Jesus, perdoe aqueles que te rejeitaram, perdoe aqueles que te abandonaram, perdoe aqueles que te feriram. José precisou perdoar os seus irmãos. José precisou, Deus vai colocar todos os seus irmãos novamente frente a frente com o José, para ele perdoar, porque se ele não perdoasse, ele ia ser um governador ferido, com mágoas, ele não ia conseguir viver a totalidade daquilo que Deus já tinha entregado nas mãos dele, aquilo qual Deus já tinha colocado ele no trono, para que o trono fizesse totalmente sentido, o governo fizesse totalmente sentido para José. Ele precisava perdoar para viver bem e com perdão toda a sua família, toda a sua casa, aonde os seus pais estavam ali, o seu pai com seus irmãos estavam já até passando necessidades. Então, quando Deus ele vai mover toda essa situação, não é somente para colocar José no governo, mas é para abençoar toda a sua casa e toda a sua parentela da escassez, da fome. Respondi que sim, mas no mesmo instante precisei me levantar e ir para o meu quarto chorar. Deus começou a me mostrar todo o sentimento ruim que ainda estava guardado em meu coração. Havia uma raiva que eu escondia dentro de mim. Foi então que ele me pediu para liberar perdão.
E como isso doeu, eu chorava muito, decidi fazer um longo jejum para que pudesse silenciar minha carne e discernir mais claramente a voz de Deus. No meio desse processo, ele começou a trazer à minha mente as seguintes palavras: não é sobre você, filha, é sobre o que eu vou fazer através de você. Eu estou gerando autoridade para que você fale da sua dor, da sua maior dor. Tudo isso que foi gerado em mim, toda a dor, tudo isso que eu passei, o Senhor estava me dando autoridade e autorizando, me dando a convicção da autoridade para pregar o evangelho ainda mais, com todo o temor, com todo o zelo, com todo o amor, e não desistir daquilo que ele fez por mim, não desistir da cruz e continuar olhando para aquilo que vale a pena, para o meu autor e consumador da minha fé. Saiba que seu testemunho pode trazer cura. Se o Senhor a direcionar a contá-lo, que não seja para acusar ninguém, porque ninguém teve culpa. Se você for pensar às claras, talvez você que vai me ouvir falar: nossa, como que você suportou tudo isso? Todas essas pessoas cooperaram, esse ministério, essa liderança cooperou para aquilo que o Senhor queria fazer através da minha vida, através da minha família, então tudo cooperou. Eles ninguém tem culpa, tudo cooperou para aquilo que o Senhor queria fazer, ao novo nível que o Senhor estava nos levando, então todas as coisas cooperou. Eles estavam somente a trabalho do reino, a serviço do reino de Deus. Olha isso. Quando alguém perguntar como você superou algum acontecimento difícil, como suportou tudo aquilo, irá responder que foi o Senhor quem sustentou, foi a graça que nos sustentou e continua nos sustentando até agora. Ele o fortalecerá, ele vai te fortalecer sempre que precisar. Aliás, é provável que a rejeição aconteça muitas vezes ao longo da sua vida, mas quando você deixa Jesus tratar a sua dor, passa a ser muito mais leve lidar com isso. Você reconhece esse sentimento, não permite que ele determine as suas ações. Então, o que fizeram comigo ao próximo nível, eu não posso descontar em ninguém. Sabe por quê? Porque eu já fui curada, mas quando nós não somos curados, nós queremos sangrar em pessoas que estão curadas, queremos sangrar, queremos descontar em quem não tem nada a ver. Por isso que você precisa perdoar para poder seguir o próximo nível. Mas a entrega, você reconhece esse sentimento, não permita que ele determine suas ações, mas entregue ao Senhor. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo se faz novo, tudo ele faz. Ele nunca nos abandonará e se mostrará que há esperança para nós. Crendo nisso, permita que o Espírito Santo ele sonde o seu coração e se estiver de perdoar alguém hoje, faça isso imediatamente. Toda vez que nós deixamos de liberar o perdão, isso é um câncer na nossa alma, do qual vai nos definhando, do qual vai matando a nossa alma, nossas entranhas, nossos ossos por dentro. Quando nós deixamos de liberar perdão, é um câncer na alma que nós temos. Você não vai levar nada dessa vida carregando outras pessoas sobre a sua vida que te fizeram talvez aí algum mal, talvez te rejeitaram ou te abandonaram. Essas pessoas só estavam a serviço do reino para te levar a outro nível. Então você precisa perdoar e liberar perdão e entender que todas as coisas que o Senhor fez, Ele está fazendo na sua vida, na minha vida, está cooperando para um bem maior, que lá na frente, a palavra nos vai nos dizer: o que faço hoje tu, porém, não entendes, porém lá na frente é que você vai entender e vai agradecer a Deus e vai dizer, assim como o salmista declarou: foi muito bom me ter sido afligido, para que eu conhecesse os teus estatutos e os teus mandamentos. Talvez Deus não esteja fazendo coisas novas na sua vida porque você tem rejeitado o perdão. Libere aquela pessoa que te machucou, que te rejeitou e abandonou você. Imagine tudo que José teria deixado de viver se, em vez de crer nos planos de Deus, fosse dominado pelo sentimento de raiva e desejasse se vingar de seus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que minha é a vingança, diz o Senhor. Você não precisa se vingar de ninguém, você não precisa fazer nada, só entregue nas mãos do Senhor. Sabe qual é a pior raiva dos seus inimigos? É ver eles queriam até então ver você parado, cabisbaixo, desistindo daquilo que o Senhor tinha para sua vida, mas eles vão precisar ver tudo aquilo que o Senhor está fazendo e olhar e ter que ver que você superou e que você está de pé pela graça e pela misericórdia de Deus. Decida cumprir os propósitos que o Senhor sonhou para a sua vida nessa terra. Aos que o feriram, assim como José fez,
Decida cumprir os propósitos que o Senhor sonhou para a sua vida nessa terra. Assim como José fez, servindo às nações e até mesmo aos que feriram. Porque muitas pessoas que te feriam, muitas vezes vai voltar e você talvez vai ter que estender as mãos, vai ter que estar aí apto e preparado, curado, para poder estender a mão, para ajudar, para orar, para animar essas pessoas, para fortalecer essas pessoas. O nosso Deus faz tudo novo. O nosso Deus faz tudo novo. Saiba que hoje você é um filho e uma filha amada do Pai Eterno e por ele nunca você será rejeitado. Quem fez talvez foram os homens. Óbvio, os homens machucam, os homens matam, os homens roubam, os homens rejeitam, os homens largam, os homens te deixam de escanteio, mas Jesus, ele não faz isso. Jesus, o Cristo da igreja, o Cristo ressurreto, ele não te rejeita, ele não te abandona, ele sempre está com os seus braços estendidos, com os seus ouvidos bem abertos para ouvir a todo aquele que clamar e pedir ajuda, e ele vai estender as mãos para poder te ajudar. Foi por isso que Jesus morreu com os seus braços abertos para dizer: vem filho, vem filha, porque eu estou aqui para te receber. Então, não julgue, não culpe, não se vingue de absolutamente ninguém, mas tenha misericórdia, tenha compaixão, porque todas essas pessoas carecem de Deus, assim como eu e você carecemos de Jesus nas nossas vidas a cada dia mais. E entenda que tudo aquilo que você passou, a cada rejeição, a cada abandono, se você foi expulso, se você foi deixado de lado de escanteio, saiba que todas essas coisas estão cooperando para um nível maior, uma oportunidade maior, a um novo nível, a um novo ciclo, uma nova estação, do qual o Senhor vai te levar para cumprir as promessas dele. Mas não vá viver o próximo nível sem antes de perdoar. Mas se você talvez está vivendo algo novo, parece não é a totalidade do algo novo, você precisa liberar perdão para que as bênçãos do Senhor, as portas do céu, as comportas do céu sejam abertas sobre a sua vida, para que você viva a totalidade da promessa sobre a sua vida. E lembre-se disso, as pessoas estavam a serviço do reino. Aqueles que fizeram com você, assim como comigo, só estavam trabalhando e cooperando para o reino, para te levar, para te impulsionar ao próximo nível, para você poder viver as promessas do Senhor. Então, permita que o Espírito Santo hoje sonde o seu coração, e se tiver de perdoar alguém hoje, faça isso imediatamente. E eu espero que você possa aí compartilhar esse devocional para que outras pessoas aí sejam abençoadas, curados e libertos. E aonde há trevas, que o Senhor ele venha resplandecer a luz dele para que você possa perdoar e entender que tudo aquilo de rejeição, abandono que te deixaram, tudo está cooperando porque o Senhor ele tem algo maravilhoso para derramar e para que você viva sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Eles apenas cooperaram, eles estavam trabalhando apenas para o Senhor. Quando você entende isso, você começa a agradecer e você começa aí a liberar perdão a quem te feriu, ainda que seja uma mãe, um pai, uma liderança. Eu não sei quem te feriu, não sei quem te rejeitou, quem te abandonou, mas eu sei de uma coisa: libere perdão para que você possa viver o próximo passo leve e viver a totalidade da promessa do Senhor. Então não deixe de compartilhar esse devocional. Compartilhe para que vidas possam ser alcançadas e libertas em nome de Jesus. Eu quero aqui abençoar a sua semana. O último dia, né, de junho, nós vamos entrar em um novo ciclo, uma nova estação, um novo mês, e eu creio que as portas serão abertas, um novo de Deus você vai viver, da providência, do cuidado, do livramento, do escape, você vai viver em nome de Jesus. Então eu já quero aqui te abençoar a sua vida e toda a sua trajetória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Saiba que a bênção não está no lugar, mas quem carrega a bênção está sobre a sua vida. E o que está sobre a sua vida, nem homem, nem o inferno arranca. Podem arrancar as coisas materiais, podem arrancar talvez lugares, mas a presença de Deus sobre a sua vida, só você pode permitir. Assim como eu não permiti com que a presença do Senhor saísse, nem eu saísse da presença dele, eu permaneci pela graça e misericórdia do Senhor. O Senhor também hoje está sustentando a sua trajetória, a sua caminhada, a sua história, para que você só olhe somente
para Ele, porque é Ele quem te sustenta, Ele quem te justifica, você só deve prestar contas a Ele, porque no final das contas é isso, nós vamos prestar a contas a Deus e não aos homens. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus.